e fala com ela para pedir a mão daquela sulamita que deitou com Davi para esquentá-lo, para pedir em casamento. E eu achei muito bonitinho aqui, gente, que quando ele foi lá pedir, né? E aí, quando Batseba, ela não viu maldade nessa atitude de Adonias, mas o pensamento de Adonias era tomar o trono de Salomão, porque ele falou com ela assim, ó, disse, você bem sabes que o reino era meu, e todo Israel tinha posto a vista em mim, para que eu viesse a reinar, ainda que o reino se transferiu e veio a ser do meu irmão, porque foi feito por causa de Deus. Aí ele pega e quer casar com a mulher que deitou com Davi para esquentá-lo, mas ele estava com a intenção de tomar o reino, porque todas as concubinas, quando o rei morria, passava a pertencer ao próximo rei, que era Salomão. Aí ele pediu para Batseba pedir para Salomão para deixar ele casar. Mas achei tão bonitinho que quando assim veio Batseba ao rei Salomão para falar de Adonias, que ela prometeu falar. O rei Salomão, olha como é que ele... Gente, o rei Salomão honrou o pai dele, honrou a mãe. Olha bem, o rei Salomão, aqui no versículo 19, o rei Salomão levantou para encontrar com a mãe e se inclinou diante dela. Ele não deixou a soberba entrar nele. Ele se inclinou e ainda mandou trazer uma cadeira para a mãe e colocar à direita dele, para ela ficar lá com ele. Olha que lindo, gente. Ele honrou a mãe dele. Quantas vezes, quantos filhos, né? A mãe luta para ele fazer uma faculdade, a mãe deixa de comprar a roupa, a mãe deixa de viajar e tudo para o filho estudar, né? E na hora lá ele vai honrar outras pessoas. Isso é muito triste. Nós temos que aprender a honrar os nossos pais. Honrar os nossos pais. Um pai e a mãe faz muita falta, tá? Aí ela pediu para ele que o Adonias queria casar com a Abissag, que aquela que dormiu, deitou com Davi para esquentá-lo. Na hora, Salomão mandou matar Adonias. Ele falou assim, ele está querendo tomar o trono. E aí ele mandou matar Adonias, falou, não quero ele aqui. Agora, pois vive o Senhor que me confirmou, me fez assentar no trono de Davi. Deixa eu voltar aqui. Que me confirmou, me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito, como tinha dito que hoje você vai morrer, Adonias, porque você está tentando se levantar contra o meu reino. E aí ele enviou o rei Salomão pela mão de Benaia, filho de Joiada, o qual deu sobre ele e morreu. E Abiatar, ele pegou, já deu um jeito de eliminar os inimigos, né? Aí, porque Davi já tinha falado com ele, e Abiatar, o sacerdote, o rei Salomão falou, olha, vai para os seus campos, porque és homem digno de morte, porque você traiu meu pai, né? Você é digno de morte. Porém, hoje eu não vou te matar, porque você levou a arca do Senhor Jeová diante de Davi, meu pai, porquanto foste aflita em tudo quanto meu pai foi aflito. E ele expulsou ele de lá. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse mais sacerdote. Salomão não aceitou ele como sacerdote para cumprir a palavra do Senhor que tinha dito sobre a casa de Eli, né? Porque ele também ficou do lado de Adonias, né? Isso não ia restar mais ninguém da casa de Eli. E aí Salomão tinha falado, Davi tinha falado a respeito de Joabe, que Joabe traiu a confiança dele, desobedeceu ele, matando Abner e Amasa. E veio a fama de Joabe, porque Joabe se tinha desviado segundo Adonias, porque ele agora estava do lado de Adonias, não estava do lado de Salomão. E aí Joabe, quando ficou sabendo que Salomão estava com a intenção já de matá-lo e tudo, Joabe fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou a ponta do altar e disse ao rei Salomão, e disseram, né, que Joabe fugiu e segurou na ponta do altar.
E aí disseram ao rei Salomão que Joabe tinha fugido para o tabernáculo do Senhor, e eis que está junto do altar. Então enviou Salomão Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai dar sobre ele. E veio Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e lhe disse: assim diz o rei, sai daí. E disse ele: eu não vou sair, porque se eu sair daqui eu vou morrer. E assim falou Joabe, e assim me respondeu. Ele contou, né, que Deus mandou, que Salomão mandou ele sair lá do templo. Ele falou: se eu sair daqui eu vou morrer. E disse o rei: faze como ele disse, e vá sobre ele, mata ele e sepulta-o, para que tires de mim e da casa de meu pai o sangue que Joabe fez sem causa, porque ele matou a traição dois chefes do exército dele. Ele matou a traição por vingança, né? E também porque estava com medo de perder o trono, né? Perder a liderança lá do exército lá. Ele matou o Abner porque ficou com raiva que matou o irmão dele. E também matou por traição Amasa. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque deu sobre dois homens mais justos e melhores do que ele e os matou a espada. Foi o que eu falei com vocês, né? Que ele matou a traição. E Davi falou que tinha que ser vingado, porque o sangue estava recaindo sobre eles. E aí, gente, o rei pôs Benaia, filho de Joiada, em lugar sobre o exército. E Zadok, o sacerdote, pôs no lugar de Abiatar. Agora, quem era o sacerdote na época de Salomão era Zadok, que era. E aqui, gente, foi assim muito. Esse livro aqui é muito maravilhoso, porque aqui Davi dá conselhos a Salomão e morre. E ele ouve os conselhos todos e faz o que Davi mandou. Salomão, ele reina, ele mata Adonias, né? Adonias ele e mata Joabe e mata Simei. Adonias era o sacerdote, Joabe era o chefe do exército de Davi, mas Davi falou que ele tinha matado dois inocentes, né? E Simei. Adonias era irmão de Salomão, tá, gente? Aí ele usurpou o trono de Salomão. Ele era irmão de Salomão só por parte de pai, tá? Então mata o irmão, só para reiterar aí, mata Adonias, seu irmão, mata Joabe, o chefe do exército do pai dele, e mata Simei, que se levantou contra Davi. Porque falou com ele: olha, você vai ficar fora, não saia da sua casa, não vou te matar. Mas dois escravos dele fugiram, e ele foi atrás dele, e chegaram e contaram o rei mandou matá-lo. E assim, gente, ele foi cumprindo, foi fazendo, né? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor, né? O rei Salomão foi abençoado, e o trono de Davi foi confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei mandou Benaia, filho de Joiada, o qual saiu sobre ele e morreu. Assim foi confirmado o reino de Salomão. Glória a Deus. E Simei, ele era descendente de Saul, então ele era um inimigo, tinha que ser eliminado. Hoje, gente, às vezes as pessoas ficam com dó e tudo, mas é preferível você ter inimigo que tem que ser eliminado, sabe? Não adianta a gente querer conviver com ódio. Ódio causa inimizade entre o espírito e Deus, a nossa carne, né? Então eu tenho que aprender a ser uma pessoa perdoadora. Os inimigos do espírito, né? Ódio, inveja, traição, isso tudo é contra a vontade de Deus. E contra essas coisas eu tenho que eliminar da minha vida. São os inimigos do meu espírito. E eu tenho que estar ligada com o Pai. E aqui foi assim: Salomão, ele reinou da vontade do Senhor, né? Aqui ele falando assim: olha, por que, pois, não guardaste o. Ele perguntou para Simei, ele não guardou o mandamento, porque ele tentou poupar Simei.
assim, você vai ficar vivo, mas dentro de casa. Como dizer, vai preso dentro de casa. Se você sair, eu mando te matar. E ele saiu. Às vezes nós prometemos alguma coisa e saímos fora. Gente, então que mais me chamou a atenção aqui, se você tiver, leia o capítulo 2 de Reis. Foi esse respeito de Salomão com Davi, né? Ouviu os conselhos de Davi, mesmo velho. Hoje as pessoas desprezam as pessoas mais velhas. A honra que ele deu à mãe dele, ele se curvou diante da mãe dele, mesmo sendo rei, ainda colocou uma cadeira para ela se sentar. Eu achei lindo, maravilhoso, né? E aqui ele já estava, ele, o governo dele já estava te mostrando forte. E nós temos que ser assim, nós temos que obedecer os mandamentos do Senhor. Esse é o capítulo 2 de Reis, tá? Eu gostaria que você deixasse o seu comentário. Quando Davi fala assim, eu vou pelo caminho de toda a terra, Davi tinha consciência de que a hora da sua morte se aproximava. E ele já estava colocando a casa dele em ordem. É assim que a gente tem que fazer, gente, colocar as coisas em ordem, tá? E aí, o pedido de Adonias para se casar com Abisag parece no primeiro momento ser bem inocente, tanto que a Batseba foi lá, né? Mas não era. Ele já estava agindo com maldade e Salomão percebeu. Ele discerniu. Vamos pedir ao Senhor para nós termos discernimento em nome de Jesus? Deixa aí no comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Deus abençoe a cada um.